Boa noite, Igreja Jornada. Estamos aqui para mais um podcast, hoje muito especial, porque toda vez que nós temos um amigo por aqui, é um dia muito especial. E hoje, não diferente de outros dias, eu sempre trago algum assunto que tem muito a ver com a vida da pessoa e com aquilo que ela vive, com que ela se envolve, algo nesse tipo. E nada mais, nada menos, estamos aqui com ele, pastor Juan Pacheco, que tem uma expertise muito grande em lidar com o público jovem, com as pessoas, em visitar as pessoas, em estar presente, em criar projetos. Ele já disse para nós uma vez, se eu digo para você fazer, se você não fez, eu já começo a fazer por você. É um homem de muita energia, homem de Deus, querido, abençoado, e hoje a gente vai bater um bate-papo muito legal com ele. Pastor Juan. Obrigado pela oportunidade, pastor David, e para mim vai ser uma alegria estar aqui com vocês, que seja um tempo de bênção em nome de Jesus. E vai, tenho certeza que vai. Pastor, a gente já não dá trégua, então assim, logo de cara eu já vou começar com aquelas perguntas de jogo rápido para você responder. Não tem resposta errada, a única resposta errada é ficar sem resposta. Vamos lá então, jogo rápido, pastor. Projeto perfeito ou um projeto que funciona mesmo imperfeito? Que funciona mesmo perfeito. Funciona mesmo imperfeito. Coisa de igreja a gente tem que conseguir tirar do papel, né, pastor? Isso aí. Evento grande que impressiona ou uma ação pequena que transforma? Ação pequena que transforma. Número 3, ideia ousada demais ou a igreja está acomodada demais? Igreja... A gente tem ideias ousadas demais ou a igreja está acomodada demais? acho que a igreja às vezes está acomodada. Eu também acho. Eu também acho. Número 4, se faltar dinheiro ou faltar voluntário, qual dos dois é mais difícil de conseguir? Acho que os dois. Os dois. Já trabalho com pessoas. Vamos lá. O que mata mais os projetos, o medo ou a desorganização? Medo. O medo. Medo mata projetos. Número 6. A igreja jovem precisa mais de criatividade ou precisa mais de constância? Constância, com certeza. É o que falta, né? Criatividade tem bastante. É o que falta, meu amigo. A melhor estratégia para atrair as pessoas para trabalhar para Jesus é o propósito claro ou um ambiente animado? O que mais atrai as pessoas? Acho que propósito, claro. Ter o propósito claro atrai definido. o público. Número 8. O maior erro de quem quer inovar na igreja é... Complete. A inovação talvez pode assustar as pessoas mais velhas, né? Tem que ter cautela. Ter cautela, ter cautela. Eu conheço alguns amigos pastores que dizem assim, não, David, eu não vou pintar a parede de preto, não. Vamos de cinza claro, Isso. ano que vem eu penso de novo. Ó, é assim, ó. A pessoa às vezes... Posso falar, né? Claro tá que sim. num aquário de 2 litros. Aham. Você passa por um de 10 litros, depois por um de 20 litros. E depois você joga no oceano com os tubarão. Se jogar de cara com o tubarão nunca Não mais vai. volta. Na sua opinião, se Jesus estivesse começando um projeto hoje na sua cidade, por qual público você acha, na sua opinião, que ele começaria? Pelos loucos, Deus escolhe as coisas loucas para confundir a sábia. 1 Coríntios 1, 27. Também acho que ele começa pelos mais improváveis, Isso, né, pastor? isso aí. Número 10, engajamento, ele nasce mais do púlpito, tu acha que o púlpito inspira mais as pessoas ou aquele relacionamento um a um ali na vida? Qual dos dois você acha que inspira mais? Acho que relacionamento. Relacionamento. Também acredito nisso. Número 11, é até 15. Você prefere lançar algo arriscado ou esperar estar 100% pronto, pastor? Arriscar sempre. Não ia ser nada diferente, Matheus. Eu não esperava. Eu conheço meu eleitorado aqui. Número 12, um projeto precisa ser espiritual primeiro ou ele precisa ser estratégico primeiro? Espiritual. Espiritual. Eu lembro que uma palavra que o pastor Júlio Cezimbra uma vez disse pra gente, ele disse assim, a gente sempre precisa ganhar as coisas do mundo espiritual, né, em oração, e aí depois a gente avança, né? Isso é muito interessante para nós. Antepenúltima pergunta. O que te dá mais ansiedade? Começar algo novo ou manter o que já existe? Essa é muito boa. Me ajuda a entender a pergunta. O que te dá mais ansiedade, assim, te deixa inseguro? Sabe quando o pastor perde um pouco o sono à noite? Sabe? Quando a gente tem uns Sim. desafios com projetos. sei. É começar uma coisa, assim, nova, tipo assim, tirar uma coisa nova do papel, que talvez seja difícil, ou depois que a gente já tirou, já tem liderança, já tá, manter aquilo. Sem as pessoas se matar, sem brigar, sem desistir. O que você acha que dá mais trabalho para um pastor? Criar o projeto ou manter Acho que ele? manter. Manter com as pessoas
mentalmente saudáveis. Eu concordo plenamente, Acho que é isso pastor. aí, né? Eu concordo plenamente. Penúltima pergunta. A igreja precisa mais de, na sua opinião, de criatividade ou de coragem? Eu acho que coragem, criatividade a gente tem bastante, pelo menos no meu caso. Eu vou dar um bom exemplo de criatividade, pastor. Pastor Juan, eu achei muito interessante isso aqui que eu vi em tal igreja. O senhor não faz pra gente? Criatividade não falta, né? Tá precisando de coragem pra pessoa. Toda hora acontece isso. Toda hora acontece. Última pergunta. Essa aqui é uma de você completar, né? Tá. Então eu começo ela, você completa. Na sua opinião, uma igreja jovem, né? Aquela que é mesmo com idade, eu tenho juventude no coração. Uma igreja, assim, com amor por Deus de verdade, ela nunca pode perder o quê? Na sua opinião? Um valor seu. Desejo pela oração e pela palavra, assim. Amém. Uma igreja, eu acredito que perde a sua essência, já se foi. É verdade. Então vamos lá, as perguntas oficiais aqui. Em primeiro lugar, para meus amigos que estão em casa, os que estão chegando agora, sejam todos bem-vindos. Eu estou aqui com o pastor Juan. O pastor Juan já ministrou nos nossos retiros de homens, foi uma bênção, mexeu com a gurizada, contou história, contou coisas muito engraçadas para a gente, que só quem estava no retiro sabe. Hoje eu chamei ele aqui porque a gente vai falar sobre projetos, engajamento, igreja, o movimento de estar na vida. E para você que quer aprender mais sobre isso, escutando a experiência de dois pastores conversando sobre como é a igreja na prática, já vai fazendo as tuas anotações aí em casa, porque o papo de hoje, apesar dele ter 45 minutos, ele vai render bastante, porque o pastor Juan é uma bênção nessa área. Vamos lá então, meu querido amigo, olha só. Tem uma pesquisa que indica que hoje em dia você é um pastor que você tem muitas pessoas jovens na sua igreja. Você abrange todos os públicos, mas você também tem um público jovem, né? Você vê que você tem uma banda jovem. Eu fui à sua igreja uma vez pregar, foi muito legal. Você tem crianças, você tem públicos variados. Isso é sinal de uma igreja saudável. Né? Isso é muito bom. O que às vezes eu luto, porque a gente precisa de mais pessoas da faixa da terceira idade. Né? A criança ela vem com o pai, mas da terceira idade ela vem se ela se identifica. E você é uma pessoa que você ainda não está na terceira idade, mas você atrai vários públicos diferentes. Então, assim, tem uma pesquisa que ela diz que os jovens eles ficam mais envolvidos quando eles têm oportunidade para participar da missão da igreja. Né? Se ele tiver oportunidade, ele fica. Se ele não tem, ele já acha difícil, né? Você acredita que aquele modelo antigo precisa ser... Aquele modelo antigo de não ter essa oportunidade para o mais jovem, ele precisa ser reinventado? No meu ponto de vista, assim... eu vim de uma época que tu tinha que ser quase perfeito para fazer alguma coisa na igreja, né? Tu tinha que ser um querubim ungido. Era Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo e você do lado para eles te darem uma oportunidade. Já hoje, eu acredito, eu não estou dizendo que eu estou certo ou errado. É um pensamento, meu jeito de ver as coisas e de fazer ali. E é isso que nós queremos, pastor, a tua visão. Isso, a minha visão, e não estou dizendo que eu estou certo ou errado, e posso errar também no meio do caminho e tenho que me reinventar e aprender de novo, né? Mas Jesus pegava todo mundo cru. É verdade. Jesus pegou o Pedro, para mim, o Pedro era um cara maluco da cabeça, andava com uma faca na cintura, cortando a orelha dos outros. E foi trabalhando no Pedro. Sim. E escolheu o Pedro para ser servo. Então eu procuro identificar, assim, humildade no coração da pessoa. É o primeiro passo, né, pastor? É o primeiro passo. Quando uma pessoa diz assim para mim, pastor, não precisa ser o palco, pode ser qualquer área. Parece que gira uma chave. Esses dias eu tive um liderado que ele estava assim, muito preparado para a oportunidade dele, era muito especial. Ele disse assim, pastor, eu estou enxergando que talvez era melhor não ser eu hoje. Eu disse, você está enxergando a parada, né? Teve o pastor Maicon, teve aqui, ele comentou com a gente, quando eu escuto um liderado perceber que não precisa ser ele a cumprir a missão, né? Pode ser outro, a gente não tem um problema daqui a 5 meses, 10 anos. Então, eu acredito que isso seja uma... A gente sabe isso de igreja, é cultural, né, pastor? Você está calejado. Então é isso que eu tento identificar. Se a pessoa, se o jovem ele tem... Porque o jovem tem muita energia, então ele quer fazer parte da mídia, ele quer aprender a live, a transmissão. Se ele toca, ele quer fazer parte do louvor. Então eu tento identificar humildade e aí eu vou trabalhando. Como Jesus pegou aqueles... Jesus nunca
talvez isso possa chocar as pessoas, mas Jesus nunca escolheu. Posso falar, né? Pode Um falar. apóstolo. Pode falar. Você sabia que Jesus nunca escolheu um apóstolo dentro da sinagoga? Sempre foi na vida, né? Vida na vida. Vida na vida. Ele pegou até o Paulo perseguidor e não pegou alguém de dentro da igreja. É verdade, é verdade, é verdade. É muito interessante a gente pensar quanto, e isso tem muito a ver com você, eu sei do quanto você participa ativamente da vida dos seus membros, como isso também tem a ver com Jesus, que a gente escuta muito, às vezes, a gente está acostumado com a cultura de igreja, estar dentro da igreja, fazer dentro da igreja, mas Jesus ele tinha uma rotina muito de visitar a casa do Lázaro, foi visitar a casa de um fariseu para um jantar, aparece uma mulher, entra lá, lava os pés dele, ele está muito vida na vida. Perfeito isso aí. Né? Até quando ele vai reencontrar os amigos, ele reencontra eles lá no porto, vamos lá ver, os caras estão pescando para trazer de volta, vamos comer um peixe. Né? Ele assa o churrasco. Ele assa o churrasco, é interessante. Ele assa. Pastor, você acha que a ação social deixou de ser um complemento, né? Assim, tipo, a igreja era, vamos dizer que antigamente fosse um bônus. Aí existia a igreja e existia a ação social. Então, você acredita, assim, que tem um dado que ele diz que muitos jovens adultos, né? Ali a faixa dos 18, 23 anos de idade, eles valorizam igrejas que impactam a comunidade. Esses jovens nessa faixa, eles estão dando muito valor para uma igreja que ela não só canta ali domingo, mas ela faz alguma coisa. Diz, eu quero ajudar o mundo, né? Diz aí que nós temos 2 bilhões da geração Z no mundo ao mesmo tempo e o primeiro desejo deles é ter o próprio negócio, né? Imagina isso. É vulgo youtuber, né? Mas quer ter o próprio negócio. O segundo ele quer mudar o mundo. Então, assim, a gente tem uma geração que ele quer fazer o bem, apesar das vezes a gente desacreditar dela. Ele valoriza muito uma igreja que muda o mundo. Você acha que hoje em dia, para a gente alcançar ele, sua opinião, a ação social deixou de ser só um complemento da igreja, que vinha ali junto como um hambúrguer, uma batata frita, e virou hoje uma necessidade estratégica para atingir esse público? Eu aprendo que não é questão de estratégia, mas só fazer culto vai ficar chato daqui a uns tempos. Vai. Só culto, as pessoas vão cansar daqueles... O culto, né, até se pegar Amós 5, 21, pegar Isaías 1, 13, pegar em Malaquias 1, 10, Deus falou, tomara que tivesse alguém que fechasse a porta da igreja. Você imagina, a gente acha que é o diabo que quer fechar a igreja, verdade, né? Malaquias 1, 10, se você quiser verificar, tá escrito. Tomara que alguém fechasse a... Por quê? Porque é só culto sem vida na vida. Né? A pessoa às vezes vai lá, levanta as mãos, mas não se importa com um irmão que às vezes está com uma conta atrasada. Por incrível que pareça, às vezes nós estamos numa vida tão abençoada que você não consegue identificar que ali do seu lado da igreja tem alguém que está com necessidade. Tá com necessidade a conta de água, de luz dela. Por incrível que pareça, a internet dela vai ser cortada, a água, a luz, ela tá com dificuldade de comprar o arroz e o feijão pro dia a dia. É verdade. Então, o que adianta a gente levantar as mãos, adorarmos, colocarmos a melhor roupa, domingo, eu sou crente, eu sou de Jesus, se tu não se importa com as pessoas. É Então, verdade. não é uma questão de estratégia, mas é uma questão mesmo de amor. Né? Eu penso muito, se a gente for estudar a história da igreja, todas as igrejas abriram escolas, orfanatos, hospitais foram as igrejas. É verdade. Onde tinha uma igreja, aí já ia um orfanato, uma escola, um hospital. Para aquela comunidade já entender que eles estavam ali para ajudar. Para fazer a diferença. Então, o meu maior desejo assim, é ter condições. Eu tenho um sonho de ter uma escola, né? A gente também. A gente quer um contraturno escolar. A gente quer começar com contraturno escolar, se Deus quiser, depois na escola. A gente tá nessa mesma visão. Na mesma visão. Fazer uma escola para poder cuidar das crianças, dar uma roupinha, dar alimentação para elas. Um orfanato, talvez futuramente, uma casa de acolhimento, né? Com certeza. Então, esse é um desejo muito forte que eu tenho orado. Estou pedindo para Deus, para dar condições para a gente fazer isso aí. Amém. Que Deus dê uma boa oração. Pastor, você é conhecido por você ser criativo. Não sabia. Mas é conhecido por ser criativo, né? Ninguém pode negar sua criatividade e por delegar muitas funções, apesar de eu saber que você sabe fazer tudo.
você sabe fazer tudo, mas eu sei que na sua igreja não é você que faz tudo também. Tem muita gente ali participando do culto, é só acompanhar lá. Então, assim, em que momento a igreja ela precisa romper os formatos antigos e em que momento você acha que ela precisa preservar os mesmos formatos, né? Em que situações você acha que a gente tem que dizer assim, vamos mudar tudo, e em que situações você acha que isso aqui não pode mudar de jeito nenhum? Na questão de criatividade? De criatividade, de projeto, de igreja. Tá. Na questão de passar a bola para os outros, deixar os outros, lá na nossa igreja é um pouco diferente, porque até eu prego um domingo e a Vanessa, minha esposa, prega em outro domingo. Já é algo diferente, Sim, já é verdade, o criativo, né? Verdade. Porque eu penso assim, tem um público que pode gostar do Juan, tem um público que pode gostar da Vanessa. Perfeito, perfeito. Então já vem, ganhou. cara, tu gosta de mim, vem no meu domingo. Tu gosta da Vanessa, vai no domingo dela. E eu não tenho nenhum problema com isso, Sim. né? E quando vê a pessoa tá acostumada com os dois, e a gente consegue talvez colocar dois públicos dentro de uma igreja só. Verdade. É um pensamento que eu tenho. Verdade. Às vezes eu até acho que eu centralizo muito em mim, mas que bom ouvir que eu passo a bola para os outros, né? A gente vê pelas outras pessoas. Se não passasse, ela não estava pregando no domingo seguinte. Então eu aprendi que um líder é bom quando ele é desnecessário. É verdade. O senhor também faz muito bem isso, né? Você não tá na igreja, você não tá no prédio, mas... Os meus amigos estão pregando no dia que eu não tô. Isso! Né? Você é um testemunho vivo disso. Aí. Estava aí com a sua banda, veio aqui na igreja. E estava em outro lugar. Então, é o quê? Um líder. A igreja não roda porque eu estou ali. Cristo está ali e tem pessoas maravilhosas que podem fazer o reino avançar e acontecer. Verdade. A Rosane ensina muito isso. Ela diz, a gente precisa tirar aquelas igrejas que o pastor é muitas vezes o centro de tudo, né? Se ele não tá, não acontece, Meu Deus. né? Isso aí não pode mais acontecer. Não dá. Talvez a gente veio de uma época, a gente pegou um tempo disso, né? Verdade. Os pastores tinham uma mentalidade que se não tivesse ali, as coisas não... porque então era o temor ao homem, não era o temor a Deus. Se não fosse por eles, nada acontecia e nada podia acontecer sem eles. Era um desafio muito grande. E eu acho que a nossa geração já gosta de ver as coisas acontecerem sem nós estarmos presentes. Poder aplaudir, sentar, ver os outros crescer, acontecer, não estar presente e ver que a coisa funciona, porque no fundo não tem a ver sobre nós. Como Jesus, né? Cara, vocês vão fazer coisas maiores e melhores do que eu, porque a minha missão eu vou cumprir. Então é tão bonito você ver assim, meu Deus, olha lá o louvor que essa gurizada tá fazendo, muito melhor que se eu estivesse lá. É bom isso, né? É bom porque a gente sabe que a coisa está funcionando, mas eu acho que o maior temor do pastor é saber que a gente entregou na mão de uma pessoa boa, né? Tipo, isso é o maior temor, assim, de um pastor, a gente saber que não tem problema. Eu quero entregar para todo mundo, mas eu só quero ter certeza de que tu tá alinhado com os valores da igreja, que daqui 5 meses eu não tenho que pegar no teu pé. Assim, uma coisa que eu aprendi, o amigo do noivo, né? Tu não é o noivo. O João Batista, o profeta João Batista, né? Disse, eu não sou o noivo, eu sou amigo do noivo. Na época que ele falou isso, quando tinha ali nós temos tempo ainda? Temos. Quando tinha ali eles ficavam já um noivado, tinha um tratado entre o casal, o noivo já não podia mais falar com a noiva. Então ele tinha o melhor amigo dele, que era o amigo do noivo, e o amigo do noivo tinha esse papel de levar os recados para a noiva do amigo. Uhum. E qual era a batalha? Você ter um amigo realmente amigo teu, que nesse período que você não ia enxergar fisicamente a sua noiva, ele ainda falasse tão bem de você que fizesse a noiva ter mais paixão por ele. Incrível. E se fosse um amigo traíra... era capaz até de roubar a noiva para ele. Então, é isso, é essa a nossa preocupação. Nosso coração é assim, né? Cara, eu não quero que as pessoas se apaixonem por mim, eu quero que as pessoas se apaixonem pelo meu amigo. Verdade. As pessoas se apaixonem por Jesus. As pessoas não têm que conhecer o Rua, as pessoas têm que conhecer Jesus. Então a nossa preocupação é, será que aquele cara que está fazendo louvor, que está pregando no domingo pro povo que Deus me confiou, também tem esse coração? Ele é amigo do noivo ou ele é amigo dele mesmo? Isso aí. Pastor, tu tem muita energia, é um cara, graças a Deus, né, com uma aceleração muito boa.
Como você acredita, eu preciso de uma opinião, a tua visão, como você acredita, né, que a igreja é instituição, né, para as pessoas que trabalham muito. A gente vive aqui numa cultura de gente que trabalha de domingo a domingo, né? Você sabe que a gente vive aqui num povo que se não deixa nada para depois, o jardim tá cortado, tá tudo muito sério. Como é que tu acha que a igreja, de forma geral, ela deveria pensar na saúde, tipo assim, da família, em função de muitas vezes não ter tempo, assim, e em que direção tu indicaria a essas pessoas, que conselho tu daria para elas, assim, tipo, a vida está acelerada demais, o que eu deveria pensar primeiro? Olha, eu acredito assim, imagina, o senhor é de Lajeado? Sou de Lajeado. É de Lajeado. Nascido e criado. Nascido e criado, eu vim de fora. Então, o impacto para mim foi... Eu acredito. Eu quase entrei em parafuso. Quase foi para outro lugar. E o que eu percebi? Que isso também pode ser... Trabalho é uma bênção, mas Deus teve que ameaçar o povo de morte se eles não tirassem o sábado para ele. Verdade. Se você lê Êxodo, você fica, meu Deus, apavorado. Uhum. Se alguém fizer alguma coisa no sábado, eu vou matar vocês. Vou eliminar. Por quê? Porque o povo tinha uma mentalidade de escravo, de trabalhar. Eles ficaram 430 anos trabalhando no Egito. Verdade. Então, às vezes, eu percebo, tá, pastor? Vou ser bem sincero assim, que a nossa região aqui precisa... Aprender a descansar. E às vezes, o que rouba a pessoa da mesa... Lembra que teve aquela mesa, aquela ceia, e o Senhor mandou chamar as pessoas para a mesa, e um disse o quê? Mas eu me casei. Eu não tenho... Me desculpa, mas eu não tenho tempo, cara. Eu tô casado, eu tô abençoado. Verdade. Deus me deu uma esposa, e agora eu vou curtir. O outro, eu comprei 2 juntas de boi, eu preciso experimentar. É como se fosse 2 trator, né? John Deere. Exato. Né? Comprei 2 John Deere, cara, tem que ir lá na minha lavoura. Outro dia eu comprei um campo, eu comprei 5 hectares. Então, quer dizer, pessoas muito abençoadas. Elas correm o risco de amar nem só o dinheiro, mas o trabalho também. Eu sempre digo pro pessoal, eu passei por uma estafa, eu fiquei 6 meses por seguir o conselho dos mais próximos, eu fiquei afastado da igreja, não da fé, mas da igreja. E eu tive muito essa percepção de como eu precisei chegar num ponto em que eu fui obrigado a descansar porque eu não descansava. Então, fui muito ministrado no sentido de que se descansar fosse fácil, não era mandamento. Não tinha que Deus dizer, descansa, cara, né? A gente percebe isso muito forte. E aí, quando eu fui conversar com os médicos, eu descobri que ninguém descansa direito. Né? Ele disse, porque muita gente vende as próprias férias. E aquele tempo de férias ali, aqueles dias, né? Eles são calculados por psicólogo, por psiquiatra, que tu precisa daquele tempo para você voltar bem. E aí, às vezes, as pessoas vendem metade daquele tempo ali, quando ela está começando a ficar bem, ela já voltou. Então, até nisso a gente peca na nossa região, que a gente acha honroso uma pessoa vender o pouco tempo que tem, às vezes nem por necessidade, mas o cara diz, não posso ficar parado, senão eu vou perder meu valor. Eles têm... Eles se vangloriam de ser trabalhadores. Sim. E Deus está falando, cara, eu quero que tu descanse. Descansa. Pastor. E antes de eu chegar aqui, só para concluir, antes de eu chegar aqui, Deus deu uma palavra muito forte para mim. Eu já cheguei com essa palavra. Deus falou assim para mim, cara, tu não descansa. Tu tá se achando melhor que eu. Porque até eu descansei, cara. Deus falou para mim, tu tá se achando... boa tu tá se achando melhor que eu, porque até eu descansei. É verdade. Daí o Shabat, né, que era o sábado, que significa, no original, interrupção. Você precisa de uma interrupção. E aí Deus me deu a palavra também do quarto do profeta, da mulher sunamita. Uma cadeira, uma cama, um candeeiro e uma cama, cara. Eu achava que... Eu era aquele cara, pastor. Antes de vir pra cá, uns 2 meses antes de vir pra cá, Deus me deu essa palavra. Eu achava que dormir era pecado. Tipo assim, cara, eu tenho que estar acordado, eu preciso produzir. Tem uma frase muito boa agora que você falou isso, de um teólogo, que ele diz assim, Deus fez tipo assim o sono inevitável, porque tem um momento, ele não importa, você passa 3, 5 dias, não sei, né, o super-homem ali, e aí ele apaga.
E então, assim, Deus criou o sono para o homem perceber que ele não é Deus. Porque Faz Deus, sentido. né? Deus não dorme. Deus descansa, mas Deus não dorme. Isso. Então, assim, Deus deu para o homem perceber, cara, eu não sou Deus. Muito bom. Eu acabo apagando aqui se eu não for dormir, né? Eu preciso. Você vê que Deus colocou, assim, praticamente diz que um sono saudável é 8 horas de sono. Isso dá um terço do dia, dá um terço da vida. Né? Então, assim, Deus preferiu que o homem descansasse Ele podia ter feito de outro jeito, mas ele fez que descansasse um terço da vida para eu entender. Eu não sou Deus, né? O sono é o que, por exemplo, esse cara que faz musculação, é o sono que faz o músculo crescer. É o sono que repara a pele e é o sono que repara as células do corpo de doença que não estão bem. Então, olha só como assim, o salário do pecado é a morte, né? Quando eu peco em não descansar, eu fico doente em não dormir. Verdade. Olha que loucura. A falta de sono gera Alzheimer. Então, o povo que não dorme muito, lá na frente, eu lembro que uma vez eu fui no médico, daí ele disse assim, e às 8 horas? Eu disse, não tá muito bem 8 horas. Aí ele disse assim para mim, então, você tem que tomar uma decisão, vai querer ficar com Alzheimer no final da vida? Agora tá tudo ótimo, mas lá no fim... Então, assim, você vê como a Bíblia, tudo que Deus indica é para nos proteger. Tanto que quando você tá doente, te dá sono para você se recuperar. Exatamente. É forçado o sono da doença, né? Olha que só esse trecho aqui já valeu. Que loucura. Vamos para o número 9, então. Se você tivesse que começar do zero numa cidade nova amanhã, qual seria o primeiro projeto que você faria para gerar impacto na comunidade? Ou para passar uma mensagem? O que mais te representa? Por onde você começaria? Antigamente, o velho Juan começaria alugando um prédio, um centro, botando a placa mais top, uma igreja bonita, uma estrutura para atrair, como se fosse uma gaiola, né? Para atrair o passarinho ali, o arapuca. Com certeza. Hoje já não. Hoje eu iria procurar algumas pessoas criar conexões e começar pelas casas, né? Hoje. Começar através de grupo de comunhão, né? Pequenos grupos, começar... Talvez, como Jesus. Jesus veio na Terra e não abriu uma igreja. Verdade. Mas reuniu uma equipe de amigos, né? Ensinou a ter relacionamento. Não culto, relacionamento. Relacionamento. Relacionamento é tudo. Eu tenho um amigo, o pastor Lucas, ele tem uma igreja em células, né? Assim, muito forte as células. Ele disse a cultura deles às vezes pode não ter culto, mas tem que ter célula. Maravilhoso. Né? Porque tem que ter relacionamento. Isso é uma coisa muito importante na vida. O cristão é muito... O Douglas Gonçalves, do Dizascope, ele diz assim, cristão não pode ter sofá branco, porque suja, né? A gente tem que receber gente em casa, né? Ou tu vai estar limpando ou vai sujar. E hoje as pessoas às vezes querem culto e não querem relacionamento. É verdade. E a gente tem que fazer acontecer. E querem o culto bom, né? Tem que agradar eles. Como é que é? Esses dias eu escutei o Paulo Borges dizendo, o único cristão que quer culto bom é aquele que oferece culto ruim. Porque ele está ali para criticar, ele não está ali para oferecer culto, né? O cristão que mais pede o culto bom é aquele que está ali só para analisar. Ele não veio por causa de Jesus, ele veio para ser sommelier do vinho ali, para ver, gostei disso, não gostei daquilo, né? É muito desafio. E hoje assim, desculpa Capaz, fica à vontade, pastor. Hoje as pessoas, pastor, correm um risco, vocês que estão assistindo... Hoje nós estamos com dificuldade de ganhar almas, né? Tá uma trocaçada de igreja. Sim. Graças a Deus que aqui em Lajeado os pastores são amigos. Ainda bem. Né? Nós temos relacionamento assim, uns com os outros. Mas a pessoa vem, eu vou lá no culto da jornada para ver se o culto é legal e me agrada. Eu vou lá ver se a palavra do pastor é boa, se o som é bom, se o telão é top, se o kids dele vai oferecer algo pro meu filho. Né? Aí eu vou lá na Refúgio ver se o culto é top, se a palavra do pastor é top. Eles querem um culto que agrade a eles. E não querem fazer um culto para agradar a Deus. Aí eles ficam circulando, né? De igreja em igreja, de igreja em igreja. E aí o pastor fica se matando para fazer o culto mais top. Mas Deus não quer culto. Porque Deus é pai. Na verdade, se a gente quisesse atrair Deus, eu aprendi isso com o pastor, você tem que escutar pastor Paulo Borges Júnior, né? Ele é sensacional. É sensacional. E, na verdade, ele falou assim, nós enxergamos Deus como Deus, porque se nós enxergássemos como pai, nós temos lá 3 filhos em casa. A Raíssa, o Vitor e a Isabelinha menor. A Isabela estava doente. O que o pai faz? Eu coloquei a Isabelinha para dormir no meu quarto e fiquei velando sobre ela. Claro. Então, na verdade, se a gente quisesse atrair o pai, nós não teríamos que fazer o melhor culto, nós teríamos que ser os piores, porque o pai
ele vai atrás do pior e não do melhor. Ele sempre dá um suporte para aquele que está necessitado. Tá necessitado. Então a gente, se eu fizer o melhor culto, né? É a visão errada de Deus. Enxergar Deus como Deus e não Deus como... Eu quero fazer o melhor culto, o melhor som, o melhor louvor, a melhor banda, a melhor transmissão, para ver se Deus vem no meu culto. Deus até vem, mas o Pai talvez não venha. Você vê como sempre é uma coisa importante, como é importante sempre a intenção, né? Porque nós fazemos, por exemplo, se a gente conseguir fazer o melhor, Deus não vai reclamar. Mas se a nossa intenção para fazer o melhor for ruim, Deus não vai receber. É muito doido pensar. Eu sempre digo para o público aqui, né? Eu digo, ofertar é uma coisa ruim? Não. Né? Dar esmolas é uma coisa ruim? Não. Orar é uma coisa ruim? Não. Mas Deus criticou as três, porque a intenção dos caras era ruim. Então, fazer aquilo não tinha problema, mas a intenção com que ele estava fazendo era tão ruim que Jesus disse, então, era melhor não fazer, porque o motivo por que você está fazendo é péssimo. Eu oferto para dizer que eu dou mais oferta que o outro, eu oro para dizer que eu oro mais tempo que o outro. Para dizer que eu sou mais piedoso. Pastor, infelizmente, nós estamos chegando ao final. Pode chorar em casa, pode chorar, mas nós estamos chegando ao final. O Matheus já está chorando aqui. Pastor, para nós encerrarmos, são 3 princípios, né, que eu quero te perguntar, na tua opinião. Quais 3 princípios, 3 ideias, né, 3 lições toda a igreja deveria adotar para criar projetos criativos e que sejam bons, saudáveis, né? Três coisas que a gente deveria ter no nosso coração para a gente, antes de criar um projeto que vai abençoar a igreja. Na sua opinião, 3 coisas que não pode faltar no coração do teu liderado quando ele for criar um projeto para a igreja. 3 coisas que tem que ter no coração do liderado, de alguém que serve na igreja quando ele cria um projeto. Exatamente. A primeira coisa, eu acho que é glorificar a Deus, né? O projeto tem que glorificar a Deus, tem que exaltar o nome do Senhor, o amigo do noivo, né? Amém. O que mais que eu posso dizer sobre isso aí? Primeiro, glorificar a Deus. Segundo, não fazer o nome dele ser engrandecido, porque às vezes ele quer ser reconhecido, né? Quer que tu fique lá no altar, o fulano, o projeto é dele, o fulano é dele, fulano que fez isso, fulano que fez isso. Tu não eu achava que isso acontecia, eu só achava que isso acontecia na igreja, na nossa igreja, Matheus. O Matheus quer todos os créditos para ele, acredita? Tem que sempre botar o nome dele embaixo das artes, né? Porque às vezes a pessoa ela faz o projeto para glorificar Deus, tem que ser glorificar Deus. Então, automaticamente, não tem que ficar glorificando o teu nome, né? Verdade. Não tem que precisar ficar lembrando toda hora. Verdade. E a terceira coisa, o que eu posso falar? O que eu posso falar a terceira coisa? Quando alguém cria um projeto. Não querer cobrar, não querer ganhar, ter lucros pessoais, né? Em cima dos projetos. Pelo contrário, a gente não vai abrir um ministério para lucrar. Pelo contrário, a gente está aqui para morrer, para gastar, né? A gente está aqui para ser bom mordomo do que Deus colocar na nossa mão, para servir a vida das pessoas, é verdade. Então, às vezes a pessoa quer fazer um projeto, mas ela quer, talvez, lá no fundo, a intenção é depois, futuramente, ganhar algo, algum retorno com aquilo, entendeu? É verdade. É um desafio muito grande. Eu acho que uma das maiores polêmicas da igreja é essa, quando as pessoas usam aquilo que já nos foi dado de graça para receber lucro em cima, né? Tem coisas que a gente entende que tem custos, como eu escrever um livro, eu daqui a pouco fazer uma camiseta, eu vou ter que pagar alguma coisa ali, porque aquilo ali também custou alguma coisa. Sim. Mas tem coisas, às vezes, como, por exemplo, a salvação, um batismo, né? Um conhecimento de fato que não tem custo para a gente, né? Às vezes ele ganhar a vida em cima daquilo, às vezes é muito polêmico, é sensível. Conversei uma vez com a Rosane sobre isso, ela disse as igrejas elas têm que ter contratos muito claros, né? Quando um pastor ele vai lançar alguma coisa diferenciada que pudesse trazer lucro, né? Tá faltando alguma coisa na família, por isso vai criar o projeto, né? Então eu acredito que para os membros também, de fato, é exatamente isso que o senhor falou, pastor. Exatamente, com certeza. Pastor,
Foi um prazer te receber aqui. Amém. É sempre um prazer receber os amigos. Eu fiquei muito feliz. Que Deus continue abençoando o teu ministério. Que vá tudo muito bem na Refúgio, que Deus continue usando a tua vida, te dando sempre muita energia para que tu possa impactar a vida de muita gente, né? Que Deus te dê tudo que você precisa para causar um impacto positivo nessa cidade e abençoar, que a gente sabe que você tem um desejo muito grande, que muitas vidas conhecem a Jesus. A gente já conhece a tua história de vida, todos os desafios que você passou, né? Desde a infância até o crescimento. A sua história, o seu testemunho tocou muito o nosso coração. Eu nunca esqueço que uma das frases você disse eu sempre queria ter uma família assim, tipo que nem essas que eu via o pessoal tendo, e hoje, graças a Deus, por conhecer Jesus, você está montando o teu legado e com a tua família. Então, que Deus o abençoe grandemente. Amém. Eu que agradeço, pastor. Foi muito, muito, muito bom estar aqui com vocês. Que seja edificante para todos nós aí. Amém. Amém. Então é isso, meus amigos. Se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe com amigos. Se você entende que algum momento dessa conversa transformou tua vida ou foi inspirador, que Deus abençoe a tua vida e a gente se vê na próxima segunda. Que Deus abençoe o teu coração. Grande abraço.